Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, para estarmos refletindo sobre vários temas à luz da Palavra de Deus. Já quero agradecer a vocês, pessoal, que estão nos ajudando a compartilhar, o pessoal aí que está inscrito no nosso canal, no TikTok, no YouTube. Deus abençoe vocês. E assim, pessoal, aqui é um momento que nós tiramos para refletir e, e tentar extrair da Bíblia, da palavra de Deus, aquilo que ela pode nos ensinar sobre cada tema. E nós estamos em uma caminhada bíblica, capítulo por capítulo da palavra de Deus, e já estamos em Gênesis capítulo 46. Graças ao nosso bom Deus, já quase finalizando o livro de Gênesis, dentro da história de José. E vamos ver o que nós podemos aprender dentro do tema relacionado ao capítulo 46, focado no capítulo 46 de Gênesis, ok? E o tema que nós temos hoje é esse, ó. Deus também está na mudança. Então assim, pessoal, para quem está acompanhando conosco aí na nossa playlist aí de capítulo por capítulo da Palavra de Deus, lembrando também que temos aí a nossa playlist temas variados também, dá uma conferida, pessoal, tem bastante coisa já, graças ao nosso bom Deus. Nós estamos aí nessa caminhada de Gênesis. Então, aqui no capítulo 46, nós temos esse tema aí. Deus também está na mudança. Então vamos lá. Há momentos em que Deus nos chama para sair daquilo que conhecemos e entrar em uma nova fase. O medo do desconhecido pode nos paralisar. Mas quando Deus dirige o caminho, isso nós temos visto muito nessa caminhada de Gênesis aqui, é, como é que eu posso explicar? Deus dirigindo, Deus trabalhando. E muitas das vezes, erroneamente, os servos dele, né, Abraão, Isaac, né, tentaram dar aquela ajudinha para Deus. Né, e normalmente, se tentar colocar a tua mão onde é aquilo que Deus está trabalhando, não é muito legal. Né? Mas assim, o medo do desconhecido pode paralisar, porque o ser humano ele é tendencioso em estar confortável. E quando é algo atípico do tradicional, assusta. Então assim, Deus dirige o caminho, a mudança deixa de ser um risco e passa a ser parte do seu propósito. Então vamos lá. Primeiro ponto. Antes de dar o primeiro passo, consulte a Deus. Por quê? Jacó estava prestes a deixar a terra prometida e ir para o Egito. Antes de continuar a viagem, ele parou em Berseba para oferecer sacrifícios ao Senhor. Isso nós já podemos ver aqui no capítulo 46, versículo 1. Diz assim: E partiu Israel, Jacó, com tudo quanto tinha, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai, Isaque. Então, ele não tomou uma decisão apenas porque parecia boa. Primeiro buscou a direção de Deus. E exegeticamente aqui, a palavra hebraica original é zavá, que significa oferecer um sacrifício em adoração. Então, Jacó reconheceu que decisões importantes devem começar diante de Deus. E com isso nós podemos fazer qual aplicação dentro disso? Muitos pedem que Deus abençoe decisões que já tomaram. O exemplo de Jacó é o contrário. Primeiro Deus, depois a decisão. Eu já passei por essa. Tomar a decisão e falar assim, Senhor, agora, né? Só que, ó, biblicamente, nós devemos fazer o oposto, assim como Jacó fez. Primeiro consulta a Deus, depois toma a decisão. E muitas das vezes nós fazemos o contrário, nós tomamos a decisão e pedimos para Deus ajudar. Como se Deus tivesse que descer a, a garganta abaixo de Deus, um exemplo, né? Estou usando uma linguagem antropomórfica, e Deus é espírito, mas para ficar fácil o entendimento,
queremos descer garganta abaixo de Deus a nossa decisão e ainda pedir para Ele que tudo dê certo baseado na nossa decisão. Tendo que o correto, repito, no Senhor, essa decisão, é isso que eu preciso tomar? Sim, vá em frente, senão, pare. Segundo ponto, Deus confirma a sua presença, não apenas o destino. Né? E agora nós vamos ali para o versículo 3. E diz assim, ó. E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Então, Deus aparece a Jacó durante a noite e diz, ali no versículo 2, e falou Deus a Israel em visões da noite, e disse, Jacó, Jacó, e ele disse, eis-me aqui. Né? Então assim, Deus não prometeu facilidade, Ele prometeu a sua presença. E exegeticamente falando, a palavra hebraica no original aqui é al-tirá, que significa não tenha medo. Não tenha medo. Na Bíblia, Deus frequentemente combate primeiro o medo antes de revelar seus planos. Aplicando dentro dessa ótica aqui também, pessoal, a presença de Deus vale mais do que qualquer garantia humana. Porque Deus é Deus, né? Terceiro ponto, o lugar improvável fazia parte do plano de Deus. Então assim, o Egito seria o local onde Israel cresceria de uma família para uma nação. Aquilo que parecia um desvio fazia parte de um propósito divino. Ou seja, Deus transforma lugares de crise em lugares de preparação. E isso é interessante, porque se nós formos aplicar aqui dentro dessa ótica, nem todo caminho difícil significa que Deus abandonou você. Às vezes é exatamente ali que ele está formando aquilo que prometeu. Quarto ponto. Deus nunca esquece suas promessas. E aqui, pessoal, o capítulo ele apresenta toda a descendência de Jacó que entrou no Egito. À primeira vista parece apenas uma lista de nomes, mas cada nome mostra que Deus estava cumprindo sua promessa feita a Abraão. Farei de ti uma grande nação. Cada pessoa dessa lista era uma prova da fidelidade com Deus. E se formos fazer uma aplicação dentro dessa ótica aqui, enquanto nós contamos problemas, Deus conta promessas sendo cumpridas. E o foco do ser humano muitas das vezes é pensar no problema e deixar a ansiedade tomar conta daquilo aí que nem sabe se vai acontecer, mas já com o pensamento impregnado na negatividade já sofre antecipado. Quinto ponto, José aponta para Cristo. Quando José encontra Jacó, dois se abraçam. Após muitos anos de separação, Jacó acreditava que José estava morto. Mas ele estava vivo e agora era instrumento usado por Deus para salvar sua família. Então, José, ele é uma tipologia, uma figura profética de Cristo. Assim como José foi rejeitado pelos seus irmãos, foi humilhado antes de ser exaltado, tornou-se salvador de muitos, perdoou aqueles que o feriram. Tudo isso aponta para Cristo. São coisas que aconteceu com José, que aconteceram com Cristo. Por isso que é dito essa expressão que José é uma figura profética de Cristo, ou uma tipologia de Cristo, baseado naquilo que ele passou e que Cristo vier a sofrer lá na frente. Né? Então, tudo isso ele aponta para Jesus. Tudo aquilo que José passou aponta diretamente ali para Jesus, por tudo que aconteceu.
E para finalizar aqui, pessoal, Gênesis 46, ele ensina que Deus dirige nossos passos, mesmo quando não entendemos o caminho. Jacó saiu de Canaã com medo, mas entrou no Egito sustentado pela promessa de Deus. E a vontade de Deus nem sempre nos leva ao lugar mais confortável, mas sempre nos leva ao lugar certo. Quem anda guiado por Deus pode enfrentar mudanças sem perder a esperança, porque o Senhor, ele sempre vai na frente e permanece conosco em cada etapa da jornada. Sempre vai na frente. E se for dizer qual é o versículo chave desse capítulo, é o versículo 3. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Tem coisa melhor que você ouvir de Deus falar para você, não tema. Vá. Nesse texto aqui, nós aprendemos a diferença entre pedir orientação de Deus, pedir direção, e tomar direção e depois falar com Deus. E viemos aprender como Jacó pediu a direção a Deus. A Deus. Então, antes de dar o próximo passo, busque a direção de Deus. Para não vir se arrepender depois. E dizer que não, porque foi com a permissão de Deus, porque eu fiz isso e sabe, não. Deus não vai aparecer na sua frente e falar assim, pare! Não. Com Deus é relacionamento. Deus é relacionamento. Então, já tá colocar a culpa no livre-arbítrio de Deus. Deus permitiu, então, se Deus permitiu, porque era para acontecer. Tem muitas pessoas que cometem erros e se justificando através dessa frase. Amém, pessoal? Falou com vocês? Falou? Ok. Então nos ajude a compartilhar, para que essa reflexão venha alcançar mais pessoas. Falou comigo aqui também. Já tive a infelicidade de tomar decisões sem consultar a Deus, achando que pelo fato daquela situação estar acontecendo, na permissiva de Deus, era dele. E levei bucha. E dei mal. Mas graças a Deus, pela infinita misericórdia de Deus, foi contornada a situação e eu entendi o recado. Falei, ó, próxima vez me pergunte, consulte-me. E Deus fala, pessoal. Deus fala. Pode ser diretamente, indiretamente, através de alguém, através de uma reflexão. Tá bom? Nos ajude, pessoal, nos ajude a compartilhar essa reflexão para que venha alcançar mais pessoas aí. E os comentários estão totalmente liberados para você expor a sua opinião. Se você concorda, não concorda, se tem algo a acrescentar aí para que a gente vai aprender, tenho certeza absoluta com o teu comentário. E sugestão de temas, pessoal. Coloquem sugestão de temas para que a gente venha trazer aqui no nosso canal, para que a gente venha aprender dentro da palavra de Deus, que ela pode nos ensinar dentro do tema sugerido. Tá bom? Pessoal, o que nós aprendemos? Consultar a Deus. Consultar a Deus primeiro é melhor. E quem anda guiado por Deus pode enfrentar mudanças sem perder a esperança. O Senhor vai na frente e permanece conosco em cada etapa dessa nada. Hein? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Deus abençoe, fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Vamos estar trazendo aí Gênesis capítulos 47. E assim, o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.